Os segredos que você ouvirá são contos inspirados em mistérios e lendas, onde realidade e imaginação se encontram. Este é um convite ao desconhecido, onde nem tudo é o que parece. E nem tudo é real. Prepare-se para uma viagem ao sombrio e ao fictício. O Pátio do Colégio, localizado no coração de São Paulo, é um dos monumentos históricos mais importantes do Brasil e um marco na fundação da cidade. Fundado em 25 de janeiro de 1554 pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, o local foi inicialmente uma pequena capela e uma residência simples, construída em taipa de pilão, típica da época. Este foi o ponto de partida para a evangelização dos povos indígenas e a consolidação da presença colonial portuguesa na região. A arquitetura original do pátio do colégio reflete a simplicidade e funcionalidade dos jesuítas, com paredes grossas de terra compactada e um design austero. Com o passar dos séculos, o prédio sofreu várias reformas e modificações, principalmente durante o período colonial, e muitos detalhes históricos foram perdidos. No entanto, uma reconstrução realizada na década de 1970 procurou preservar a essência do estilo jesuítico e colonial, reconstituindo a capela e algumas áreas da residência. Atualmente, o edifício é composto pela Igreja de São José de Anchieta, pelo Museu Anchieta e pela biblioteca, preservando elementos da arquitetura barroca e jesuítica, como os arcos e a simplicidade das formas. O Museu Anchieta, situado dentro do complexo do Pátio do Colégio, é dedicado à memória de São José de Anchieta, um dos principais missionários do Brasil colonial. O museu abriga uma rica coleção de documentos, artefatos e objetos sacros dos primeiros tempos da colonização, incluindo manuscritos, mapas antigos, pinturas sacras e uma reconstrução do cotidiano dos jesuítas. O acervo conta a história da fundação de São Paulo e explora o cotidiano da convivência entre colonos e indígenas, oferecendo uma visão profunda da complexidade cultural e social da época. No subsolo do pátio, encontra-se uma cripta que guarda os restos mortais de diversos jesuítas, sendo um local de grande reverência e mistério. Ao longo dos séculos, surgiram histórias sobre visões de figuras religiosas e até mesmo de José de Anchieta, que teria sido visto por alguns visitantes durante a noite, em oração. Essa cripta é cercada por lendas e relatos de aparições, adicionando uma camada de fascínio e espiritualidade ao local. Muitos visitantes relatam uma atmosfera mística e densa ao adentrar o espaço, sentindo como se estivessem sendo observados pelos espíritos dos primeiros moradores. Além de sua relevância histórica, o Pátio do Colégio é um importante símbolo cultural de São Paulo. Ele representa o início de uma metrópole multicultural que se expandiu ao longo dos séculos. O espaço é palco de celebrações e eventos que homenageiam a história e a cultura paulistana, conectando o passado ao presente de uma forma única. Em meio à agitação urbana da cidade moderna, o Pátio do Colégio é um refúgio de história, memória e espiritualidade, que atrai turistas, estudantes e historiadores de todo o mundo. O Pátio do Colégio não é apenas um ponto de interesse histórico, mas também um lugar carregado de mistérios e simbolismos. Muitos acreditam que o local guarda segredos sobre antigos rituais e práticas espirituais dos jesuítas. As lendas que envolvem o lugar falam de túneis subterrâneos, figuras misteriosas e artefatos desaparecidos que teriam sido escondidos para proteger o patrimônio cultural e espiritual dos fundadores. Esses relatos permanecem como uma parte fascinante do imaginário popular, incentivando exploradores urbanos e curiosos a buscar respostas para os mistérios do local. Hoje, o Pátio do Colégio é um convite para que cada visitante reflita sobre a história do Brasil e o impacto da colonização na vida dos povos indígenas e colonos. Ele não é apenas um local de peregrinação religiosa, mas também um espaço de contemplação histórica e cultural. Ao caminhar por seus corredores, contemplar os vitrais da igreja e admirar o pôr do sol sobre os telhados coloniais, é possível sentir a presença dos antigos jesuítas e a aura de uma São Paulo antiga, que ainda sobrevive nos detalhes desse patrimônio. O Pátio do Colégio continua a ser um portal para o passado, preservando as raízes de uma cidade que cresceu a partir de valores religiosos e culturais profundos. Ao visitá-lo, qualquer um pode experimentar uma jornada no tempo, compreendendo a rica tapeçaria de eventos e histórias que ajudaram a moldar o Brasil.
Assim, amigos exploradores das sombras, entre as sombras eternas do pátio do colégio, vozes sussurram histórias que o tempo quis silenciar. As paredes antigas observam em silêncio, como se escondessem enigmas que apenas os olhos atentos conseguem vislumbrar. Há um convite nas sombras. Um chamado sombrio, misterioso, para aqueles que ousam desvendar os segredos que se escondem em cada pedra, em cada eco entre o passado e o presente. Vocês estão prontos para ouvir as histórias que poucos ousaram contar? Em uma noite sombria de nevoeiro, o pátio do colégio se vestia de mistério. As sombras das árvores e a fachada antiga dos edifícios pareciam abrigar segredos de séculos passados. Dizem que, naquele lugar onde os padres jesuítas fundaram a cidade, o passado ainda ronda, não apenas na arquitetura, mas nas presenças intangíveis que percorrem o local. Há um velho relato sobre um jovem historiador chamado Arthur, que, apaixonado pela história do pátio, decidiu explorá-lo em uma noite sombria de nevoeiro. Ao chegar, ele foi atraído por um leve murmúrio vindo da capela antiga. Aproximou-se cautelosamente e ao atravessar o portão enferrujado, sentiu uma presença gélida, como se estivesse sendo observado. Ele continuou, intrigado, até avistar uma figura pálida de um padre trajando roupas do século XVI. Era uma figura sutil, cujos traços lembravam os jesuítas que ali viveram. Arthur tentou se comunicar, mas o homem desapareceu, deixando apenas um manuscrito antigo no altar, que falava de um tesouro perdido, um relicário de prata que os padres haviam enterrado para proteger a cidade de um antigo mal. No entanto, o texto estava incompleto, faltando palavras-chave para decifrar sua localização exata. Ele decidiu investigar mais, mas quando virou-se, percebeu que a porta da capela estava trancada e o ambiente parecia mudar. Enquanto buscava uma saída, vislumbres de sombras e vozes sussurrantes ecoavam. Os segredos estão enterrados, mas apenas quem busca com fé encontrará o caminho, dizia uma voz. O chão sob os pés de Arthur tremia, revelando uma pequena passagem que levava ao subsolo da capela. Mesmo com medo, ele seguiu, desvendando um longo corredor de pedras frias, adornado com símbolos antigos e runas gravadas. Finalmente, ao chegar ao fim do corredor, Arthur encontrou um relicário, mas ao tocá-lo, sentiu um calafrio, as vozes tornaram-se gritos e as paredes pareciam fechar-se ao seu redor. De repente, ele estava de volta ao centro do pátio, com um relicário em suas mãos e um bilhete que dizia: "O pátio do colégio guarda suas lendas, mas apenas os verdadeiros guardiões podem carregá-las." Desde então, Arthur nunca mais voltou a ser o mesmo. Quem o conhece diz que ele parece ver mais do que os outros. E, até hoje, acredita-se que o relicário desapareceu de sua posse, talvez ainda esperando por outro guardião que seja digno de desvendar os mistérios profundos do pátio do colégio. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.